Fala, cavaleiros! Como vão vocês? Voltando a atender o pedido de vocês, nós vamos falar de um dos faraós mais importantes do Egito, além de ser um dos mais famosos. Se você não sabe de quem eu tô falando do grande Ramsés II, mais conhecido como Ozymandias. Então, se você quer saber um pouco sobre esse personagem e suas habilidades, vem comigo que eu vou explicar tudo. Mas antes, se inscreva no canal se não for inscrito, deixe o seu like e venha fazer parte da nossa tábua redonda. Porque hoje é dia de sol forte sem água gelada, porque vamos viajar para o Egito e conhecer um pouco sobre esse grande herói chamado de Ozymandias. Tá bom. Sem mais enrolação, solta a vinheta, editor. Ozymandias é considerado o maior herói do Antigo Egito. Ele viveu no século 13 a 14 a.C. E antes que você possa me perguntar, sim, ele é o faraó citado no Êxodo bíblico, o mesmo que enfrentou Moisés e as 10 pragas. É contado que Ozymandias foi o maior faraó da 19ª dinastia do Egito, e que ele foi o responsável por trazer prosperidade para toda a sua terra. Além disso, também é contado que ele era bem mulherengo, e que ele se casou com as mulheres mais bonitas da terra do Egito. E eu tenho certeza que esse cara e o mago Merlin se dariam muito bem nesse sentido. Mas não vamos perder o foco aqui. Embora Moisés e Ozymandias fossem muito amigos, a amizade deles não durou muito, pois como vocês já devem saber, Moisés acabou se tornando libertador e profeta dos hebreus, ao ponto de desafiar o faraó a libertar o povo hebreu a mando de Deus. E isso de fato aconteceu. O povo foi libertado após a última praga, que foi a morte do filho primogênito de Ozymandias. Mas claro que isso não acabaria por aí, pois após libertar o povo hebreu, Ozymandias foi convencido por um de seus conselheiros a ir atrás do povo e massacrá-los em um ataque. Pra que agredir? No entanto, Ozymandias acabou sendo surpreendido. Um milagre aconteceu diante dos seus olhos de uma forma inacreditável: a abertura do Mar Vermelho. Vendo isso, Ozymandias deixou seu irmão e outrora amigo ir embora, se despedindo dele no final. Bom, dentro do universo Fate, Ozymandias vai aparecer em duas linhas alternativas. Ele aparece em Fate Prototype, como um servo da classe Rider que foi invocado por Shizuri, e também aparece em Fate Grand Order, tendo um papel mais relevante na singularidade de Camelot, na qual ele se juntou ao grupo de Fujimaru para atacar a Cidade Santa, que estava sob controle da King Lion. Nessa singularidade, Fujimaru acabou criando alianças com vários servos, e entre esses servos, estava Ozymandias e outros bem relevantes, como King Hassan, Sanzang, Lancelot e Bedivere. Ué. Porém, foi graças à união de forças com Ozymandias que o grupo Cláudia conseguiu invadir a Camelot do Rei Leão, pois até então, uma invasão a essa cidade era literalmente impossível. É contado que na batalha final dessa singularidade, quando a King Lion ergueu a sua torre dos confins do mundo, Ozymandias ordenou que Nitocris ativasse a sua lâmpada elétrica Dendera, para poder atacar e destruir a torre antes que ela se manifestasse por completo. No entanto, os muros de Camelot acabou bloqueando o fantasma nobre de Ozymandias. Vendo a situação, Ozymandias foi forçado a transformar a sua origem espiritual, e disparando seu fantasma nobre cerca de 10 vezes, ele foi capaz de quebrar os muros de Camelot, e avançar para dentro da cidade. Após os muros serem quebrados, a torre contra-atacou Ozymandias, e esse contra-ataque foi bloqueado pelo fantasma nobre de Nitocris. No meio de toda essa situação, Ozymandias usou essa chance para derrubar o templo na torre para destruí-la. E no final, tanto Nitocris, que teve seu nobre fantasma quebrado pelo ataque da torre, como Ozymandias, que usou toda a sua energia nessa situação, desapareceram. E com isso o grupo de Hitsuka conseguiu invadir Camelot para restaurar a ordem dessa singularidade. E um detalhe importante é que se você só viu o filme de Camelot e não jogou o jogo, você vai notar algumas diferenças do que eu falei aqui, mas isso é porque eles cortaram algumas partes que estão na história. Ficando claro isso, bora para as habilidades. Ozymandias é extremamente poderoso, ao ponto de que o Proto-Arthur afirmou que ele é mais forte que ele mesmo, pois Ozymandias não é um faraó como os outros. Ele é considerado a encarnação do Deus Sol, Ra. Ozymandias possui um nível tão específico de habilidade em Magicraft, que em Fate Prototype, ele facilmente identifica o familiar de Messiah, e ainda diz que aquilo era o trabalho de um amador.
Além disso, ele também demonstra ter uma capacidade semelhante aos olhos místicos, ou magia sugestiva de alto nível, ao ponto de deixar Messiah inconsciente, apenas olhando para seu familiar. Ele também é mostrado observando a batalha entre Saber e sua esfinge, utilizando algum tipo de esfera de vidência. Em termos de fama, poder e personalidade, ele é muito similar a heróis como Gilgamesh e Karna. Inclusive, ele e Gilgamesh se dão muito bem, por incrível que pareça. Mas entre os dois, Ozymandias é mais legal, e eu prefiro ele. Como servo, Ozymandias possui 3 habilidades de classe, e são elas: Resistência Mágica Rank B. Essa habilidade invalida magias com cantos de 3 versos ou menos. Em outras palavras, Ozymandias quase não recebe dano mágico, mesmo contra magias que são de magias maiores ou feitiços de ritual. Equitação Rank A+. Com essa habilidade, Ozymandias pode comandar e gerenciar qualquer tipo de besta, porém, até o posto de besta fantasmas e bestas divinas. Essa habilidade não se aplica a membros do Dragon Kid. Divindade Rank B. Na mitologia egípcia, os faraós são considerados extensões de todos os tipos de deuses do Egito, que mudam de época em época. Pelo fato de Ozymandias ser Ramsés, ou seja, a encarnação do deus Ra, ele possui um grande nível de divindade, o que o deixa bem poderoso. Bom, saindo das suas habilidades de classe, vamos para as suas habilidades pessoais. E nesse ponto, ele possui 3 habilidades que o ajudam bastante. E a primeira delas é Carisma Rank B. Como já foi dito, Ozymandias governou o Egito, trazendo uma grande prosperidade para essa terra, e também para seu reinado. Essa habilidade permite ao seu usuário comandar exércitos, como Ozymandias comandou para conquistar as terras da Palestina e da Núbia. Privilégio Imperial Rank A. Essa habilidade, se eu não estiver enganado agora, também está presente na Nero. Essa skill permite seu usuário adquirir por um curto período de tempo habilidades que ele não possuía antes. E no caso de Ozymandias, por estar no nível A, até mesmo divindade pode ser adquirida. Proteção do Deus Sol Rank A+. Como se não bastasse, o nosso grande faraó recebe proteção divina do Deus Sol. Fantasmas Nobres. Agora vamos entrar no ponto onde ele é bem roubado, os seus fantasmas nobres. E meus caros amigos, não é à toa que Ozymandias é considerado uma divindade encarnada, mas vamos lá que vocês vão entender. O maior fantasma nobre de Ozymandias é o Ramesseum Tentris. Esse fantasma nobre se trata de um complexo de um grande templo, algo parecido a uma realidade marmorizada, pois os templos manifestados por esse fantasma nobre são algo tão grandioso que não podem existir na realidade. Ao chamar pelo seu nome verdadeiro, Ozymandias irá manifestar vários templos, como o grande complexo de templos de Karnak, e também o grande complexo de templos de Endera, além de vários outros. É dito que esse fantasma nobre é a manifestação gloriosa do faraó que contém dentro de seu próprio corpo vários deuses do Egito. E meus caros amigos, esse NP tem várias funções, e vou explicar cada uma delas para vocês. A primeira função desse fantasma nobre é que com ele, Ozymandias pode dar proteção divina arbitrária, e até maldições associadas às divindades consagradas em cada um de seus templos para os alvos que invadirem o seu domínio. Em outras palavras, ele pode usar isso tanto para um aliado, quanto para um inimigo, vai depender muito da situação. Outra função muito roubada desse fantasma nobre é que ele concede imortalidade para Ozymandias, e também para as suas bestas. Portanto, para derrotar Ozymandias, é necessário destruir totalmente o seu templo. Além disso, dentro desse lugar criado por Ozymandias, é contado que existe várias bestas guardiãs, incluindo 7 esfinges e outras como leões de pedra. Na singularidade de Camelot, a quantidade de bestas foi descrita como uma legião, o que facilitou a invasão do grupo Caldea na cidade sagrada da King Lion. Outra habilidade muito roubada desse NP se trata de uma maldição divina de um antigo espírito divino. Essa maldição atua como uma espécie de veneno para qualquer invasor, matando criaturas típicas em 2 segundos. E além disso, esse veneno também enfraquece os servos, diminuindo até mesmo seus parâmetros, o que ocasionalmente provoca o enfraquecimento de algumas de suas habilidades. Até mesmo Arashi, que é conhecido por sua resistência a envenenamento, sofre danos dessa habilidade. Mas calma que tem mais uma habilidade, uma outra maldição contida nesses templos materializados por Ozy, impede os inimigos de ativar seus nobres fantasmas, selando completamente todos eles. Isso é o que eu chamo de um espírito heróico de respeito. Na batalha contra o rei Arthur, por exemplo, o rei da Bretanha foi impedido de destravar os selos da Excalibur. No entanto, graças à pedra filosofal de Paracelsus, Arthur e Arashi
conseguiram contornar essa habilidade temporariamente. Mas não pense que essa habilidade é imbatível, pois os indivíduos com fortes laços a espíritos divinos, ou sendo eles próprios espíritos divinos, não serão afetados por essa maldição, como o Brynhilde, por exemplo, ou a própria King Lion. Além disso, os fantasmas nobres que já pertenceram a algum espírito divino também não serão afetados por essa restrição. E calma que não acabou ainda não, tem mais uma habilidade passiva contida nesses templos, pois é dito que as paredes externas do templo principal são cobertas por uma espécie de aço divino, que é chamado de hitita. Por causa disso, as paredes são capazes de rebater sem esforço qualquer NP do tipo anti-exército sem levar um único arranhão. Também é dito que ao redor do complexo existem defesas do tipo anti-expurgo, que basicamente é uma defesa definitiva contra fantasmas nobres do tipo antimundo. Meus camaradas, esse cara não é brabo, ele é muito brabo. O próximo fantasma nobre é a Lâmpada Elétrica Dendera, que também é chamada de a Grande Lâmpada de Amon-Ra. Esse ataque se trata de uma punição divina de super longa distância, usando a artilharia que está situada no templo. É dito que a explosão é tão poderosa que poderia vaporizar uma frota naval sem esforço, e além disso, ela é forte o suficiente para superar Excalibur Proto, com metade de suas restrições liberadas. O que de fato é algo impressionante, pois a Proto Excalibur, com uma quantidade semelhante de selos liberados, superou até mesmo a Enki de Gilgamesh, ferindo ele no processo. E ainda não acabou, pois esse ataque pode ser fortalecido por Ozymandias, basta ele desviar a energia mágica das funções de outras características do templo para a Lâmpada Dendera. No entanto, ao fazer isso, Ozymandias converte seu próprio Centigraph em energia mágica. Inclusive, na singularidade de Camelot, ele optou por fazer esse macete. Ele transformou metade de seu Centigraph em energia mágica para disparar 10 vezes este ataque. Porém, ele não foi capaz de perfurar a torre de luz implantada por Artúria, devido à energia mágica ao seu redor ser muito mais densa. E pelo fato de ter se esforçado ao limite, ele acabou desaparecendo no processo. Mas ele pode usar esse ataque de uma outra forma, como seu último recurso, chamando esse NP pelo seu nome verdadeiro. Ozymandias pode fazer com que a pirâmide de sua realidade marmorizada apareça no céu e esmague o inimigo. O segundo nobre fantasma de Ozymandias tem um nome que eu não vou nem tentar pronunciar, mas ele permite invocar bestas divinas que são a encarnação do deus do céu Horus. É dito que as habilidades ofensivas destas bestas superam o armamento moderno, e que seus movimentos superam a lâmina de um herói. Essas bestas podem superar facilmente um servo comum. Na verdade, mesmo o rei Arthur se abaixar a sua guarda lutando contra essas bestas, elas podem facilmente quebrar o seu núcleo espiritual. No entanto, Arthur é capaz de lutar sozinho contra 2 deles, liberando seu Invisible Air. E graças à intensificação de seu corpo, pela sua habilidade de explosão de mana, Arthur é capaz de cortá-los ao meio em alta velocidade. E ainda tem mais, quando essas esfinges estão dentro da realidade marmorizada de Ozymandias, elas ganham infinitas habilidades regenerativas. Por fim, o terceiro e último fantasma nobre de Ozymandias, que é chamado com esse nome aí na tela. Para quem não sabe, essa é a razão pelo qual Ozymandias é invocado como um servo da classe Rider, pois esse fantasma nobre se trata de uma nave solar da noite, da qual não temos imagens, porque ela não foi mostrada ainda, mas é citado que essa nave é capaz de disparar vários feixes de luz, ou um grande e poderoso feixe. Além disso, também é citado que Ozymandias é capaz de invocar partes dele, caso ele queira, e que o poder dessa nave é tal, que ela seria capaz de destruir Tóquio por inteiro. Bom galerinha, esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que ninguém aqui tenha passado sede durante essa nossa viagem ao Egito. Agora, se a sua sede é de saber mais coisas sobre os personagens e o mundo do Nasoverso, se inscreva no canal e venha fazer parte da nossa Távola Redonda, porque aqui, eu sempre vou estar trazendo novidades e conteúdos sobre esse universo. E se você não deixou o seu like ainda, já deixa o like aí, porque assim você me dá uma força no engajamento do vídeo. Obrigado a todos os mestres e servos que me acompanharam até aqui, e também aqueles que usaram os seus selos de comando para enviar esse vídeo aos amigos. Até a nossa próxima viagem. Fui, valeu e tamo junto!